pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Luna, eu sou bióloga, me formei em 2016 pela Universidade Federal do Maranhão, né? Sou especialista em análises clínicas e microbiologia. Atualmente eu sou discente do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas e Entomologia da Universidade Federal do Paraná, né, atuando principalmente com a taxonomia de gêneros e espécies de múcide da região Nordeste do Brasil. E sobre essa perspectiva, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês tudo que eu venho construindo juntamente com meu orientador, é, sobre essa temática no último ano e poder falar um pouco das lacunas de conhecimento que ainda existem, né, sobre os MUCID no Nordeste. Com isso, eu apresento a vocês a palestra Gaps de Conhecimento dos MUCIDs do Nordeste do Brasil, né, com a prerrogativa do que nós sabemos até então, né, o que nós sabemos até aqui sobre isso, sobre esse assunto. Bem, dito isso, eu gostaria de então conversar um pouco com vocês sobre realmente quem são os Múcide, né? Quem é essa família de Múcide? Qual a sua importância, né? Por que que eu tenho estudado esse grupo? Múcide é uma família que foi descrita em 1802, ainda no século XVII, por Latreille. São moscas muito conhecidas, né? Elas apresentam tamanho variados, mas em geral entre 3 e 15 milímetros. Então, nós encontramos espécies com tamanho relativamente pequeno, mas também espécies que nós consideramos como espécies de médio porte, que são um pouco maiores. A coloração dessas moscas em geral é opaca, ou seja, vai ser seguir um padrão, tendo moscas com a coloração mais escura, né, variando entre preto, cinza e marrom, mas também algumas espécies e inclusive alguns gêneros, né, apresentam uma variação em coloração, né, apresenta a coloração meio metálica, variando entre o azul e o verde. E o que se caracteriza? Qual é a diagnose desse grupo e como eu posso identificar, né, corretamente o MUCID? Então, a identificação da família é relativamente simples, né? É um conjunto de caracteres que são utilizados para a identificação dessa família. Geralmente são a ausência de cerdas fortes no mero. O mero é uma região que fica entre a perna média e a perna posterior, então a gente não se observa, né, cerdas nessa região, como é comum em outras famílias de moscas caliptradas, como Califóride e Sarcofágide. Então, essa família Mucide, ela não vai apresentar essa fileira de cerdas, né? A asa com a veia subcostal sinuosa, né, divergindo de R1 próximo ao ápice. Então, o que que nós observamos aqui, ó? A subcostal, ela tem uma sinuosidade, apresenta uma sinuosidade. Costumo dizer, né, fazer uma analogia de uma onda, é como se fosse uma ondinha, o que difere, né, de outra família dentro de Muscomorpha, né, que é a família Faniide. Ela geralmente vai apresentar essa venação, essa veia reta, né, divergindo ali próximo ao ápice de R1, né. A veia 1 é incompleta, e eles apresentam uma ausência de cerdas na face ventral do escutelo, que é um dos caracteres diagnósticos para Antomide, que também é outra família em Muscomorpha. Então, o que diferencia a Antomide de Mucide é justamente essas cerdas na face ventral do escutelo, né? É uma família que apresenta muitos hábitos, então, dependendo do grupo, do gênero que você trabalha, você observa que há uma diferença quando comparado com outros, né? E os adultos, eles podem ser, né, predadores, hematófagos, detritívoros, ou se alimentar de plantas e animais. É muito comum. Eles são atraídos por várias substâncias, incluindo açúcares doces, né, sangue, e as larvas também apresentam hábitos variados, eh, principalmente se associando ali a substratos em decomposição, como é muito comum, né, em estudos de entomologia forense, mas nós também observamos outros padrões, né?
que incluindo a presença delas em vegetação, animais em decomposição, como eu já havia falado, no solo seco ou úmido, né, ninhos de pássaro. Então, algumas moscas elas têm essa associação, né, com vertebrados, tanto com aves quanto também com bovinos, e ocupam ambientes heterogênicos. Então, eles estão em vários lugares, apresentam vários hábitos. E geral, os dados, os dados morfológicos, tanto dados morfológicos quanto moleculares, eles têm corroborado, né, para o entendimento de que Mucide é uma família monofilética, né? E recentemente, em 2015, né, utilizando dados moleculares, né, a Hazeyama e colaboradores, eles dividiram a família em três subfamílias, né? Mucine, Citoneurine e Mideine, né? E a distribuição? Bem, como eu já falei, eles são bastante conhecidos, né? A gente tem uma fauna mundial aí com mais de 6 mil espécies, inclusas aí em cerca de 200 gêneros, né? A região neotropical também, onde há também um número de estudo bem positivo em relação a essa família. Nós temos cerca de 900 espécies distribuídas em 80 gêneros, e no Brasil nós temos cerca de 371 espécies conhecidas, né, e 71 gêneros, conforme o catálogo taxonômico da fauna do Brasil, né? E eu não poderia deixar de falar, né, de dois pesquisadores que têm contribuído muito para o conhecimento desse grupo aqui na região neotropical, né, que são a professora Márcia Cury, do Museu Nacional, e o professor Cláudio José Barros de Carvalho, aqui da UFPR, meu orientador. Eles têm tido um trabalho muito significativo e muito importante no conhecimento desse grupo, né? Então, tem dedicado uma vida toda ao estudo, né? E ao estudo dos mucídios. Inclusive, o material tipo das espécies neotropicais, ele foi estudado por Carvalho e colaboradores em 2005, e nós temos aqui um livro, né, que geralmente é a nossa referência principal quando nós falamos em Mucid, né, que é o livro do professor Cláudio, né, que também tem como dos autores a professora Márcia Cury. Então é um livro extremamente rico e importante, né, para nós conhecermos a fauna desse grupo. E esse livro, para mim, também é algo que conta muito uma história, porque o professor Cláudio e a professora Márcia, eles são amigos de longa data, trabalham com o mesmo grupo, né, e têm me incentivado de modo muito pontual, com exemplo deles, né, continuar a estudar a fauna dos múcides aqui do Brasil, né. Mas eu gostaria de destacar também aqui o professor Cláudio, né, que eu tenho convivido mais de perto. Ele é um grande pesquisador, na verdade é uma inspiração para mim, porque, né, ele não tem somente me orientado, me ajudado a auxiliar, a identificar as espécies, mas também me impulsionado, né, nesse meu processo de formação. Sou muito grata pelos ensinamentos, pela construção que a gente tem feito nesses últimos anos, nesse último ano, né, de mestrado. Então, sou realmente muito grata e queria, né, destacar aqui, e deixar o meu agradecimento a ele. Mas, dito isso, gostaria de então apresentar para vocês, né, aquilo que nós já conhecemos que está um pouco mais estabelecido no Nordeste. Talvez muitos de vocês ainda não conheçam, mas a gente tem algumas coleções entomológicas no Nordeste, né, que têm servido como fonte de pesquisa e de estudos, né, principalmente para os díptera do Nordeste. A primeira delas eu gostaria de apresentar a coleção entomológica do Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba, né? Vocês vão ver mais à frente como essas coleções elas têm contribuído para o conhecimento, né, o aumento das espécies conhecidas no Nordeste. Ela tem como curador o professor Alessandro Covalite, então
também aqui da UFPR, do nosso laboratório. Nós temos também a coleção entomológica do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, é outra fonte, né, de estudo, de pesquisa no Nordeste, né, com muito material. Então, muitas vezes, né, a falta de conhecimento não se dá nem sempre, né, pela falta do material, mas muitas vezes também pela mão de obra. Às vezes precisamos, né, nos dispor a ir conhecer e estudar esses indivíduos. E por fim, mas não menos importante, a coleção zoológica do Maranhão, né, da Universidade Estadual do Maranhão, fica ali na cidade de Caxias, coleção que eu tive a oportunidade de no ano passado visitar. Então, essa coleção ela tem um significado muito especial para mim, também por ser do Maranhão, mas porque o meu material de estudo ele veio como empréstimo dessa coleção. Quando eu cheguei no laboratório, né, nós tínhamos cerca de 600 exemplares, né, de Mucid, que veio com empréstimo. Então, e eu me dispus aí ano passado a coleção, a coletar, a conseguir mais material para a gente ter um panorama maior do que, né, nós poderíamos fazer com esse material. Então, é uma coleção muito importante, é um centro de referência, sim, no Nordeste, de insetos, né, para zoologia também. E nós se tem muito material, uma coleção muito bem organizada, o laboratório do professor Limeira também. É impressionante como ele tem sido capacitado nesses últimos anos para, né, entregar, né, ao longo de toda a carreira dele, das suas coletas, do seu investimento, como tem sido importante para tantos estudantes que muitas vezes saem de muito longe para ir conhecer a coleção, né, estudar o material que ali está depositado, né? Dito isso, então, nós vamos conhecer agora o cenário, né, dos Mucid do Nordeste, né? Qual é o cenário que se sabe até aqui com esses desses indivíduos? Bem, é, de modo geral, os mucis do Nordeste são muito pouco conhecidos. Então, existem estados no Nordeste, né, que realmente há uma fauna muito grande, um número muito grande de espécies conhecidas, mas isso muito também porque existem pesquisadores que têm esse foco é, de taxonomia desses grupos ou trabalham com dipterologia, mas a realidade para todos os estados não são esses. A gente tem um gap de conhecimento, uma lacuna muito grande ainda no conhecimento dos MUCID do Nordeste. Um exemplo disso é o estado do Piauí. Até hoje, o ano de 2024, não foram registradas nenhuma espécie de MUCID para o Piauí. Então, com o meu trabalho, né, nós pretendemos mudar essa realidade, né? Acrescentar de modo mais positivo as espécies que ainda, né, não são conhecidas para a região. Mas quando a gente olha assim por cima, a gente vê que existe um padrão realmente de um conhecimento muito fragmentário dessas espécies. Por exemplo, em Alagoas foram registradas até 2013, né? Esse trabalho é um trabalho bem completo das espécies que já foram registradas até 2013 e é o trabalho mais atual que nós temos aqui. Passaram-se então 10 anos e nós temos, né, em Alagoas duas espécies conhecidas. Na Bahia, nós temos 43 espécies, mas lembre, né, que eu falei nos slides anteriores que, né, eles têm um museu de zoologia e o professor Fred Bravo, né, ele tem contribuído também de modo muito positivo para o conhecimento dessas espécies, né? No Ceará nós temos cerca de 13 espécies, no Maranhão apenas 7, Paraíba 6 espécies, Pernambuco 16, Rio Grande do Norte 12 espécies e no Sergipe apenas 3 espécies, né? E aí eu reforço que o Maranhão, o Nordeste é um estado extremamente rico, né, em biodiversidade, tanto animal quanto vegetal, né? Apresenta regiões extremamente únicas, biomas únicos, como é o caso da Caatinga, né, que só ocorre no Brasil e numa região específica no Nordeste. Nós também temos, né,
muitos trabalhos que têm sido, né, publicados com outro enfoque, mas ainda existe algo fragmentário ainda para o conhecimento dos Musid do Nordeste do Brasil. Então, esse é o trabalho, né, mais atual que nós temos, né, com esse compilado de informações que é de Loenberg Neto Carvalho 2013, mas nós pretendemos mudar essa realidade. Então, eu gostaria de destacar também aqui alguns trabalhos, né, que foram realizados ao longo do tempo, que são também bem importantes, reflexo daquilo que foi feito, né, até aqui. Então, eu gostaria de destacar, né, o trabalho de Cury e colaboradores 2008. É um trabalho que faz o primeiro registro do gênero Cirtoneuropsis para o Maranhão, mas também a descrição de uma nova espécie. Então, o primeiro registro de gênero e já a descrição dessa nova espécie. Né, é um trabalho muito interessante. Aqui vocês podem ver, né, as imagens, os caracteres utilizados para a descrição dessa espécie. Então, é um trabalho não tão recente, é de 2008, mas um trabalho que mostra como essa região ela tem potencial, né, de que hajam novas espécies, novos gêneros até. Em um segundo momento, né, eu gostaria de apresentar esse trabalho, que também é o primeiro registro de uma espécie para a região nordeste do Brasil, né, Cariocomia maculosa, Snyder. Então, é um trabalho de Monteiro e Bravo, ele foi publicado em 2011 e ele traz, né, algo muito interessante que me chamou muita atenção, que eu gostaria de mostrar para vocês, a distribuição dessa espécie, né? Olha como ela está distribuída mais nessa região aqui entre o centro-oeste, sul e sudeste, e na Colômbia. E a gente observa aqui um registro, né, no Nordeste do Brasil. Então, existem muitas lacunas, não só para o Nordeste, mas também em outras regiões do Brasil, onde o conhecimento ainda é muito pouco é muito fragmentado. Então, é necessário, né, que pessoas elas se disponham a estudar esses grupos para que a gente tenha um cenário muito maior, um panorama maior, né, dessa região. Não só dessa região, mas do Brasil como um todo. E aí a gente chega, né, nesse trabalho que eu tenho desenvolvido juntamente com o professor Cláudio, né? A gente tem muitas boas perspectivas, na verdade, a respeito dele. Atualmente nós estamos analisando em laboratório cerca de 2.100 exemplares que vieram da coleção zoológica do Maranhão, por meio de empréstimo do professor Limeira. É, e são exemplares do Nordeste com foco nos estados do Ceará, Maranhão e Piauí. Então, eu já consegui fazer todo o tratamento desse material, já montei o material, né? Esse material ele veio para nós em álcool, então precisei montar material, separar material para os diferentes enfoques que nós vamos dar nesse estudo, nessa dissertação. Então, eu tinha inicialmente 3 caixas de entomológicas de mousse de montados. Hoje eu tenho 8. Então, é muito material. Eu pretendo, né, dar conclusão a essa etapa de identificação ainda esse ano, para que no próximo ano eu possa defender a minha dissertação com material. Mas, né, inicialmente o meu trabalho tinha um viés muito morfológico, a taxonomia morfológica, né? Mas ao analisar o material, a gente viu a necessidade de, de ir mais profundo, né? Conhecer mais, ver, estudar esse material com muito cuidado, né? Atribuindo a ele diferentes aspectos que nós poderíamos incluir, né, nessa pesquisa. Uma delas foi a microscopia eletrônica de varredura. Então, olhando o bicho muitas vezes na lupa, nós conseguimos ver, né, as estruturas que diferenciam gêneros de gêneros, espécies de espécies, mas muitas vezes a gente precisa expressar isso, né? Eu tive a oportunidade ano passado, né, fazer essa técnica, incluir essa técnica, né, no material de estudo, e para mim foi uma oportunidade única, porque eu pude de fato observar e dizer, nossa, o que eu vi na lupa é realmente isso aqui, porque muitas vezes nós vemos o caractere na lupa, mas às vezes nós esquecemos, né? Então, que estrutura é essa? Então, eu tive a oportunidade de realmente
me certificar que realmente era aquela estrutura que eu estava vendo. E aqui eu mostro, né, o resultado desse material. Então, algumas fotos eu realmente, né, fiz uma série de fotos, mas eu queria destacar isso aqui, essas duas fotos, né? Aqui mostrando a estrutura da antena. Então, nós temos diferentes tipos de antena na família. Então, aqui a gente tem uma antena com uma pilosidade muito grande, né? Vocês verem que tem cerdas realmente grandes e, né, nós temos aqui uma região, aqui na VR1, na face ventral, né, que tem essa fileira de cerdas. Então, essa fileira de cerdas aponta para uma divisão dentro de uma subfamília entre dois gêneros de Mucide, que é Cirtoneuropsis e Cirtoneurina. Então, aqui vocês estão vendo uma Cirtoneuropsis, né? Então, o que que diferencia essa mosca das demais? É que ela vai apresentar além de outros caracteres, mas o mais evidente também é essa fileira de cerdas na, na parte, nessa região da veia R1. Então, além disso, né, estudando o material e vendo a possibilidade, né, o número de coisas que nós poderíamos fazer com esse material, nós incluímos recentemente, né, dentro da pesquisa, esse foco molecular, que é justamente o DNA barcode para a delimitação de espécies, né, de Mucide. Nós sabemos que o viés molecular ele tem sido muito utilizado, principalmente para a separação de espécies. Mas nosso intuito aqui também, né, porque Mucid é uma família muito bem conhecida, muito bem estudada, no que diz respeito à sua morfologia, mas existem também alguns pontos que precisam contribuir, corroborar, né? E a morfologia de Mucid é realmente bem conhecida, mas nós precisamos de ter mais dados, precisa-se ter um pouco mais de dados para que, né, o conhecimento da família seja realmente mais completo. E não que não seja até aqui, mas como forma de contribuir para o conhecimento dessas moscas, né? E poder utilizar os diferentes enfoques. E eu pretendo fazer um banco de dados, né, com parte do material que já foi identificado, um banco de dados com o COI, né? A subunidade 1 do citrocromo oxidase. Então, esse é um dos meus objetivos e a gente tem boas perspectivas, né? Eu estou trabalhando ainda em laboratório, mas eu pretendo, né, assim que concluir essa etapa, né, começar a produzir esse banco de dados. Então, para mim, vai ser algo extremamente rico, extremamente importante para essa fase que eu estou, né, de taxonomista, né? E muitas vezes nós utilizamos algumas abordagens que vão contribuir, corroborar com o que nós já temos, mas é uma forma de se complementar tudo aquilo que nós já conhecemos do grupo. E aí eu trago para vocês, né, os meus resultados preliminares, né? Até então, até a última contagem que eu fiz, a gente avançou mais um pouco esse ano, né? Esses são dados do ano passado. Nós havíamos analisado cerca de 650 exemplares. Então, esses exemplares são oriundos de parques nacionais brasileiros dessas regiões, do Maranhão, Ceará e Piauí. Então, eu tenho o material que eu tenho estudado tem sido de áreas preservadas, né? O que é também muito importante porque nós conseguimos comparar, né? Pode servir, né, como comparativo mais lá na frente para algumas áreas degradadas. E é uma forma de conhecer esse grupo, né, nesses ambientes. Então, são oriundos do Parque Nacional de Ubajara, no Ceará, do Parque Nacional da Chapada das Mesas, no Maranhão, do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né, que é um parque extremamente lindo, é uma área de deserto aqui no Brasil, então a fauna de lá tem sido realmente muito interessante, né, quando a gente vai olhar, quando nós conseguimos identificar, né, o material, parte do material que veio de lá, a gente vê que realmente é uma fauna muito interessante, e também do Parque Nacional de Sete Cidades, no Piauí, e o Parque Nacional da Serra das Confusões, no Piauí também, no estado do Piauí. Então, o que que nós tínhamos até 2013, né, com os dados de Lomberg, Neto e Carvalho? Nós tínhamos para essa região 12 gêneros e 21 espécies.
né? E aqui eu gostaria de deixar lá dentro que não se conhecia nada até então para o Piauí. Então, todos esses dados que haviam até aqui são do Maranhão e do Ceará. Mas com o estudo, né, com a identificação, com a avançada identificação do material que eu analiso, nós já conseguimos chegar, né, a 19 gêneros e cerca de 50 espécies. Então, é um investimento que nós temos feito nesse processo de identificação. Esses são dados, né, de 2023 ainda, do meu primeiro ano de mestrado, mas, assim, são dados realmente que me alegraram muito, porque a gente começa a ver a dimensão do potencial que esse material ele traz, né? Então, nós encontramos 19 gêneros e cerca de 50 espécies, né? Sendo eles a ginamia, a terigona, caradrela, cirtoneuropsis, cirtoneurina, dolicofaonia, gimnódia, elina, hidrótia, limnófera, morélia, neodaxiopsis, neomucina, neuripélia, neivamia, filornis, polietina, pseudoptilolepis, Souza Lopes Mia, né? Desses, todos os gêneros que estão em negrito são novos registros para a região. Então, nós confiamos, né, que esse material ele tem um potencial muito grande, né? Ele precisa ser estudado. E quem sabe eu consiga fazer um trabalho mais na frente, um trabalho futuro com né, com todos os estados do Nordeste. Eu sei que é muita coisa para se estudar, né? Mas eu sou bastante positiva nesse sentido, porque quanto mais você conhece, mais desejo você tem, né, de mostrar para as pessoas, né, o quanto de potencial uma região pode ter quando nós, né, realmente abraçamos a causa, quando nós paramos para analisar, né, principalmente que nós que somos biólogos, eu acredito que muitos aqui são biólogos, mas como cientistas em geral, a gente tem, né, esse anseio do nosso coração de sempre investigar, de sempre buscar, né, de ser curioso. Então, quem sabe futuramente eu não trabalho com todo o Nordeste, que é um sonho para mim. Eu espero que seja um sonho possível, porque realmente existe muitos viés ainda a serem trabalhados. É, Às vezes a falta de especialista em algumas regiões pode corroborar, né? Principalmente com esse aspecto do pouco conhecimento, e muitas vezes não são os especialistas, é o foco que se tem para esses grupos, né? Muitas vezes as universidades elas não têm esse foco. Então, é necessário que pessoas, né, elas se vejam abertas para trabalhar com isso, né? Eu me coloquei à disposição nessa missão de pelo menos fazer, né, esse estudo inicial com esses três estados, mas é um desejo do meu coração, né, conseguir ter todas as lacunas, né, desse conhecimento, quem sabe, pelo menos avançando, né, para que as próximas gerações elas consigam, né, ter dados que forneçam para elas, né, instrumentos para que elas possam trabalhar com esses grupos, não só em Mucid, mas em outros dípteros também. Nós sabemos que a maioria dos pesquisadores que trabalham, né, que são já consolidados com esses grupos de díptera, eles estão mais na região sul, sudeste e também, né, em uma parte da região do norte, que é em Manaus. O INPA ele tem sido também uma das instituições que tem contribuído, né, com o conhecimento dos díptera em geral no Brasil, mas a maioria dos pesquisadores, principalmente de Mucid, eles estão mais localizados nessas regiões, sul e sudeste. Então, por isso que nós observamos um número maior de espécies conhecidas para essa região. Mas, como eu falei, às vezes o foco, né, das instituições de pesquisa das demais regiões não é esse, mas eu espero que essa realidade ela comece a mudar. É, com isso, né, aqui as referências que foram utilizadas no trabalho, e eu queria deixar aqui os meus agradecimentos, né? Eu costumo dizer que o fim das coisas é melhor que o início, né? E para mim é uma grande honra poder compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento que nós vimos construindo, né, nesse último ano
E eu queria agradecer primeiramente ao Conaente por me dar essa oportunidade, poder estar aqui com vocês, né? Falando um pouco do meu trabalho, falando um pouco dessa pesquisa, né, que nós esperamos contribuir de modo muito positivo, né, para o conhecimento dos MUCID do Nordeste do Brasil e também em um cenário maior, né, como o da região neotropical. Nos últimos anos, né, o número de novos gêneros e novas espécies conhecidas tem sido assim absurdamente grande. Então, a gente vê que realmente falta, né, pessoas que abracem a causa, que vão lá, estudem o material, para que a gente conheça essa fauna. Eu queria agradecer também o programa de pós-graduação em entomologia aqui da UFPR, que tem sido a minha casa nesse último ano, e eu tenho aprendido muito, né? Tenho a minha formação, né? Sempre sonhei em estudar aqui e hoje, né? Vivendo o que eu vivo, né? Com os meus colegas de curso, com os meus professores, para mim é algo que nem o dinheiro paga. Então, eu sou muito realizada em estar aqui e poder aprender aqui, né, nessa instituição e futuramente poder repassar para os meus alunos, né, tudo que eu aprendi nesse tempo. E por fim, eu gostaria muito de agradecer o meu laboratório, o meu professor orientador Cláudio, né? Ele que tem contribuído assim, tem me incentivado bastante, né, nesse processo de formação. Agradecer os meus colegas de laboratório, o João, a Gabi, né, que finalizou o doutorado esse ano, mas que esteve comigo nos últimos meses, a Amélia, né, pelo qual eu tenho um carinho muito especial, me recebeu no laboratório e, né, eu pude caminhar com ela, né, nos últimos meses do mestrado dela. Então, para mim foi uma honra. A Nicole, que é a nossa IC, e né, ela tem um ela tem um foco diferente do meu, ela trabalha contra a família Indiptera, né? É, Mesembrinella, mas ela é alguém que é muito especial no laboratório. Então, eu queria agradecer também a CAPES, a CNPq, o setor de ciências biológicas e a UFPR. E a vocês, o meu muito obrigada. E que se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês precisarem de alguma coisa que eu possa ajudar, se sintam à vontade para entrar em contato, tá? Se estiverem por Curitiba, visitem o nosso laboratório. Em setembro, o professor Cláudio ele costuma ministrar a disciplina de Díptera, né? Vocês são bem-vindos. Caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato com ele, informando que tem interesse de participar da disciplina, às vezes como ouvinte ou como disciplina de aluno especial. Então, é só vocês entrarem em contato. O professor Cláudio é uma pessoa muito aberta. Então, ele tem sido, assim, uma pessoa que tem me mostrado o quão humano é, né? Quão pesquisador, além de humano, pode ser, né? Tão pontual na nossa vida acadêmica. E no mais, meu muito obrigado mesmo. E aqui tá meu e-mail, meu Lattes, caso vocês queiram entrar em contato, por favor, entrem em contato, né, pelo meu e-mail e a gente pode conversar. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato que eu vou estar à disposição para respondê-los. O meu muito obrigado